Pode se sentar. Abra a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Nós estaremos lendo do verso 16 até o final do capítulo, que é o verso de número 34. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, a partir do verso 16 até o verso de número 34. Esteja bem atento ao texto da palavra do Senhor, que diz assim: Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estranhos, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa, senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez Ele todos os povos, para que povoassem a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram, e outros disseram: a esse respeito nós o ouviremos outra vez. Com isso Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. O que poderemos levar da eternidade quando daqui sairmos, quando partirmos desse mundo? O que poderemos levar? Talvez a gente possa responder em parte dizendo que não poderemos levar. Não poderemos levar os nossos bens. Tudo que viemos a conquistar, que seja para a glória de Deus e tenha a sua importância nessa vida, mas nada do que viermos a conquistar, carros, casas, recursos, dinheiro na sua conta bancária, nada disso você levará após a sua morte. Você também não levará títulos. Todos os títulos do seu currículo, todos os cursos, toda a sua formação, se você foi alguém que apenas foi alfabetizado, ou se você é um pós-doutor, isso não fará diferença na eternidade. Porque lá na eternidade só existe um título para todos.
os que estão em Cristo, filhos e filhas de Deus. Não haverá distinção curricular. Nós não levaremos também as nossas dores. Amém? Não levaremos as nossas perdas, não levaremos as nossas frustrações, não levaremos a nossa natureza carnal, não levaremos os pecados que cometemos, porque em Cristo eles foram perdoados se estamos em Cristo. Não levaremos as nossas frustrações, não levaremos sequer as nossas lágrimas, porque Apocalipse 21 diz que Ele enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá mais dor, nem luto, nem pranto, porque as coisas antigas terão passado. Mas o que levaremos? O que levaremos? Apenas duas coisas, não mais do que duas coisas. Levaremos a nós mesmos, porque a graça nos alcançou. Na verdade, seremos levados, porque isso não está em nós, é obra de Deus em nós, mas nós estaremos lá se em Cristo estamos hoje. Se em Cristo vivemos hoje, estaremos com Ele na eternidade. Então nós seremos levados. Ou dentro dessa perspectiva, nós nos levaremos, nós passaremos essa fronteira, nós vamos entrar por aquela porta e lá estaremos na eternidade com Deus. Mas há uma segunda coisa também que podemos levar. As pessoas que nós alcançamos para Deus. Aqueles que nessa vida Deus nos deu a bênção de sermos, em um sentido, pais e mães espirituais. Aquelas pessoas que, pela graça do Senhor e pela sua condução soberana na nossa vida, Ele nos conectou com elas. E nós fomos, então, capacitados por Deus a termos uma influência espiritual na vida dessas pessoas, apresentando-lhes o Evangelho e ajudando essas pessoas a conhecerem o amor de Deus. Então só terá você, e em relação a você, as pessoas que você alcançar. Você mesmo não levará mais nada. E quando eu falo das pessoas, isso envolve também nossa família, nosso cônjuge, nossos filhos, nossos netos, no nosso papel de termos essa paternidade, essa maternidade espiritual com as pessoas que Deus tem nos dado e tem nos conectado. Se assim, nós podemos crer e esperar. O que nós precisamos para que o nosso galardão, quando eu digo galardão, eu estou querendo dizer, entenda bem, a alegria de ver nos céus pessoas que nós alcançamos, para que isso aconteça, esse peso de alegria, esse peso de glória, que é a glória que nós podemos levar. Em que nós precisamos ser capacitados? Em que nós precisamos ser preparados? Para que tenhamos frutos no reino. A vontade de Deus é que nós frutifiquemos, meus amados irmãos. Jesus disse com toda clareza, João capítulo 15, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos, todos aqueles que estão em mim dão muito frutos. Mas ele também diz naquele mesmo capítulo, sem mim nada podeis o quê? Alguém lembra? Vocês não podem fazer nada sem mim. Então, em que nós precisamos ser capacitados, equipados, habilitados, para que possamos levar uma herança eterna, através da nossa história e das nossas vidas? Eu creio que esse texto nos ajuda. Talvez você diga, mas pastor, aí está um dos maiores evangelistas, missionários, aí está um apóstolo da igreja do Senhor Jesus. Mas justamente, aqui está um homem que Deus capacitou para alcançar vidas, para levar o evangelho aos povos, para ser testemunha de Cristo. E quando nós começamos a ler esse texto, uma coisa a gente percebe, há aqui uma situação inusitada, não esperada.
Porque no verso 16 diz: enquanto esperava por eles em Atenas. O que aconteceu para Paulo estar em Atenas e por quem ele esperava? Se você olhar no capítulo anterior, como no capítulo 17, você vai ver que Paulo havia montado uma equipe ministerial. Ele já havia passado por Filipos, onde houve toda aquela experiência com o carcereiro. Estava com ele em Filipos Silas, que foi preso com ele, açoitado com ele, mas estava também Timóteo e o próprio Lucas, o narrador, o escritor de Atos. Mas no capítulo 17 eles vão para Tessalônica e pregam o evangelho. Lá em Tessalônica, muitas pessoas se convertem, mas os judeus não convertidos perseguem o apóstolo e sua equipe ministerial. Eles precisam sair, e de Tessalônica, então, eles partem para Bereia. Chegam em Bereia, começam a anunciar o evangelho, mas os judeus que os haviam perseguido em Tessalônica vão para Bereia, e ali os perseguem também. E a perseguição é tão terrível que a própria equipe de Paulo e aqueles irmãos que estavam em Bereia dizem: tirem Paulo daqui, levem Paulo para Atenas. Por isso Paulo está em Atenas. Ele não tinha projetado estar lá, provavelmente, nós não temos notícia disso. Mas em meio a todas essas circunstâncias, ali está o apóstolo, simplesmente na capital filosófica do mundo antigo, na terra de Sócrates, Platão, Aristóteles, numa das cidades mais importantes da história. E ele está sozinho, por enquanto. Por isso ele está aguardando que Timóteo e Silas venham. Mas Paulo tinha um senso de compromisso tão grande com a obra de Deus, que mesmo estando ali numa circunstância inesperada, ele não fica parado. E aqui a gente começa a ver algumas áreas que Deus capacitou esse homem e que Ele quer capacitar cada um de nós, para que nós possamos ser frutíferos em todo e qualquer lugar que Deus nos coloque. E é isso que talvez a gente ainda não compreendeu na profundidade que precisamos compreender. Talvez os dias estão difíceis para você. Paulo estava em perseguição, debaixo de perseguição, sofrendo por causa do evangelho. Talvez você fez algum projeto e esse projeto não está indo do jeitinho que você quer. Mas de repente, no meio disso tudo, Deus está agindo de um modo soberano para usar você. Então você precisa entender como você pode ser capacitado na circunstância, no momento, no lugar, com as pessoas que Deus está te conectando. Porque só vai para o céu você, se você estiver em Cristo, e as pessoas que forem alcançadas por você. Você não vai levar mais nada. Quais áreas são essas que nós podemos aprender com o apóstolo nessa noite, à luz desse texto? A primeira capacitação que nós temos que buscar da parte de Deus é a capacidade de diagnosticar. O texto diz que o apóstolo começou a observar. E como um homem temente a Deus, a sua observação lhe conduz a uma certa indignação. Porque ali em Atenas haviam muitos filósofos, mas havia também muita religiosidade, muita idolatria. Havia altares espalhados por toda a cidade a todo tipo de divindade. Então você tinha gente que negava a Deus. Por exemplo, os epicureus e estoicos, eles não estavam preocupados com os deuses. Eles até admitiam que talvez eles existissem. Mas, por exemplo, os estoicos, eles ensinavam que a vida é do jeito que é, você não vai mudar. Eles tinham uma visão fatalista. Os seus infortúnios virão, acabou e pronto. Então, o que você pode fazer da sua vida? Se tornar uma pessoa resiliente, se tornar uma pessoa que busca uma paz e se alegre, porque um dia você vai morrer, e quando você morrer, você resistiu, e a morte tirou você agora de ter que resistir a alguma coisa. Veja que visão, diríamos assim, sofrível da vida. E já os epicureus, eles tinham uma visão mais ou menos inversa. Nós fomos
Nós temos sentidos naturais e por causa dos sentidos naturais nós podemos ter prazeres. Então, qual é o sentido da vida? Viver os bons prazeres de maneira intensa, renegando aqueles que não são virtuosos na mente deles. E eles não estavam preocupados se existia vida após a morte ou se não existia, mas simplesmente que se vivesse o prazer através dos sentidos. E Paulo começa a ver toda essa realidade, a diagnosticar toda essa realidade em torno dele mesmo. Por que diagnosticar as pessoas, o ambiente que nós estamos é importante? Porque nós precisamos construir um caminho de entendimento do que Deus está querendo fazer na vida do outro. Nós somos cercados por gente. Se você estuda com pessoas. Se você trabalha, há provavelmente uma equipe, um grupo de pessoas que trabalham ao seu redor. Não, mas eu sou autônomo, eu vendo. Então você interage com gente o tempo inteiro. Se você é um profissional liberal, se você atende alguém, você está com pessoas todos os dias. Na verdade, nós estamos cercados de gente. A pergunta é se nós estamos vendo essas pessoas e percebendo quem elas são. Quais são suas aflições? Quais são os seus medos? Quais são as suas características? Quais são os seus pecados? Qual é a dureza de coração que elas possuem? Porque se nós não pararmos para observar, nós teremos muitas e muitas e muitas oportunidades que estão ali dadas por Deus. Gente que Deus quer impactar através de você, que Deus colocou você no caminho dessas pessoas. Mas que você sequer vai percebê-las, porque você não está atento a isso. Eu me lembro anos atrás, e quem me conhece já há mais anos, conhece também essa história, de um momento em que eu era pastor numa outra comunidade, e eu comecei a desafiar a comunidade. Eu acho essa uma das coisas mais importantes na vida de um cristão. Você tem que ter uma lista de pessoas que você ora e tenta impactar. E eu estava estimulando as pessoas. Só que eu que sou pastor, eu tenho um problema. É crente mais perto de mim. É crente para todo quanto é lado. E eu falava, olha, a gente tem que levar a palavra de Deus para aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus. Comece a orar por 3, 4 nomes, observar, diagnosticar pessoas, ver onde elas estão. Mas eu estava tendo dificuldade de ter a minha própria lista. E aí eu falei, Deus, me dá algum nome. E aí eu comecei a observar as pessoas. E eu vi que no posto que eu sempre abastecia combustível, ali tinha um gerente. Ele era uma pessoa assim, diferente, parece que meio místico. Toda sexta-feira ele estava vestido de branco. Ele usava roupa mais branca do que um médico, sapato branco, meia branca, calça branca, só que só na sexta-feira. Foi o mais estranho do mundo. Depois eu soube que até as roupas íntimas eram brancas. E eu falei assim, eu vou orar por esse cara. Alguns aqui o conhecem, é o Braz, da Mioco. E eu pensei, eu tenho que começar a aproximar dele, né? Vamos aproximar. Tentar entender a cabeça dele, tentar diagnosticar quem ele é. E aí fazer uma ponte. Eu digo, ô Braz, é o seguinte, cara, vamos aí lá tomar um café. Né? Inclusive, eu sempre tomo café aqui na loja de conveniência. Né? Pô, está gostando da loja? Eu falei assim, estou, muito boa a loja, a menina atende muito bem. Ela é sua filha? Ele fechou a cara e falou assim, é minha esposa. Aí eu pensei, comecei bem. Ô, desculpa, Braz, desculpa. Mas tá bom, cara, depois aí eu já dei um jeito de sair, depois a gente conversa mais então, beleza. Passam uns dias, estou lá abastecendo o carro, estou vendo o Braz para lá e para cá, com uma cara de desespero, agitado, igual o câmera está ali agitado também, que fala assim, pastor, fica quieto, eu não consigo, pessoal. Aí está lá o Braz, aí eu desci do carro e falei assim, ô Braz, eu estou vendo que você está muito agoniado, cara. Algum problema? Eu falei assim, rapaz, você não tem ideia. Eu falei assim, então eu quero te pedir uma coisa, eu posso fazer uma coisa? Você lembra que ele é muito místico? Ele é um cara muito místico. Posso fazer uma oração por você? Pode, a oração sempre bem-vindo, pode orar. Então vem cá, e abracei ele assim, um abraço tipo do Delcides.
E aí, falei assim, Senhor, eu não sei o que está acontecendo com o Braz, mas se o Senhor tem um propósito na vida dele, se o Senhor o ama, eu quero pedir que o Senhor faça um milagre hoje na vida dele, para ele ver que o Senhor é Deus. Foi uma oração meio pentecostal, né? Mas dentro de mim eu falei assim, conforme a tua soberania, Senhor. Mas dentro de mim. Orei e saí. No outro dia encontro o Braz. Aí ele, que oração poderosa, hein, pastor? Aí eu, o quê? O senhor tem uma oração poderosa. Eu disse, não, o que é isso? Eu tenho oração poderosa? Você não ouviu a oração que eu fiz, não, cara? Eu falei que se Deus tivesse um propósito, e Deus te amasse, que Ele fizesse um milagre para você ver. Então, se tem alguém que fez alguma coisa, foi Deus. Ele virou para mim e falou assim, que dia e hora que é o culto na igreja do Senhor? Eu falei assim, domingo, 18 horas, nós estamos lá. A partir daquele domingo, 3 meses depois, eu falei assim, aqueles que estão pela primeira vez, fiquem em pé, primeira ou segunda vez, 3 meses depois. Aí o Braz levantou com a Miyoko, eu falei assim, não gente, tem 3 meses que vocês estão aqui, vocês já são de casa. Aí caiu a ficha dele. Gente, eu já sou dessa família na fé, eu já sou de Cristo. Todo apelo que eu fazia, o Braz ia na frente. Parou de usar roupa branca na sexta-feira, e logo depois eu tive uma experiência muito forte com ele, porque uma amiga dele ligou e falou assim, ô Braz, rapaz, o negócio aqui está feio, você me arruma aí um benzedor? Falou assim, arrumo. Só não falou para a moça que o benzedor era o pastor. Então nós temos que tentar observar e diagnosticar quem Deus está nos dando a oportunidade de nos conectarmos e fazermos diferença nas suas vidas. Segunda capacidade, nós precisamos pedir a Deus, a capacidade de dialogar. E nunca foi tão importante nós sermos capazes de dialogar. O texto diz que o apóstolo vai então à sinagoga, que era uma estratégia que sempre ele tinha. Por quê? Porque os judeus que haviam sido dispersos, eles tinham um pano de fundo de conhecimento. É igual aqui na nossa cultura goiana. 99% das pessoas que nós convivemos, existem pessoas que têm resistência a qualquer princípio religioso, mas a maioria absoluta das pessoas que nós convivemos, elas têm um pano religioso por trás. Elas, por exemplo, se você falar assim, você precisa aceitar Jesus. Aí a pessoa diz assim para você, mas como assim aceitar Jesus? Quem disse que eu não aceito Ele? Já aconteceu isso com você? E por que ela responde assim? Não porque ela entendeu quem é Jesus, não porque ela se rendeu a Jesus, mas porque ela tem um fundo da religião cristã por trás dela. Então, se nós não formos capazes de dialogar, nós não somos capazes de alcançar. E nesse sentido, dialogar tem muito a ver com a nossa habilidade de ouvir. Ouvir. E diz o texto aqui, então, que Paulo começa um diálogo, uma discussão. A palavra discussão aqui não significa uma briga, uma discórdia, mas um diálogo, tanto com filósofos, como com judeus, como com aqueles que tinham interesse no Deus de Israel, mas não eram judeus, aqui no caso chamado de gregos. Ele abre esse diálogo. E ele começa a ouvir. Eu me lembro de um cara, que eu estava no avião, e hoje em dia é muito difícil dialogar num voo. Porque geralmente quem senta do seu lado, se não tem uma telinha na frente dele que ele já pluga um fonezinho no ouvido, ele vai lá, pega o celular, aí ele vai ouvir música e assim por diante. Eu mesmo vim agora num voo, a parte que eu saí de Guarulhos, aqui para Goiânia, hoje à tarde, de um lado e do outro. Impossível dialogar, os dois estavam lá, imergidos num outro universo, um num joguinho, o outro lá não sei o que, se era um filme, mas o fato é que eu estava ali no meio e o único infeliz que não levou o fone fui eu. Então, estava chato pra caramba aquele voo. Mas nesse dia, o cara não estava ouvindo nada, eu estava do lado dele, e foi ele que começou a puxar papo comigo. E nós começamos a conversar. O cara malucão, cabelão,
Aí logo eu descobri, era músico, baixista, já tocou com Alceu Valença e com outros grandes nomes da música popular brasileira. Estava indo lá para aquela cidade, para um curso com um dos maiores baixistas do mundo. E aí, de repente, ele começou a falar, assim, cara, a única coisa que me tira do sério é esse povo religioso, esse povo aí religioso. Eu falei, você é mesmo, rapaz? Rapaz, esses padres, esses pastores só tiram o dinheiro do povo. É mesmo, rapaz, você acha isso? É, rapaz, é o seguinte, você sabe qual é a minha religião? Qual é a minha religião? Eu falei assim, qual? Raul Seixas. Aí eu falei assim, mas qual música assim, do Raul Seixas, por exemplo, você gosta? Aí ele começou, eu nasci há 10.000 anos atrás. Aí eu pensando assim, ele falando de lá, eu ouvindo, com muita atenção, mas falando assim, misericórdia, Senhor, isso aqui está difícil. Para onde eu vou com ele? Aí eu disse para ele, rapaz, eu também acho complicado esse pessoal que tira o dinheiro do povo. É por isso que a gente tem que lembrar o que Jesus falou. Mas como assim Jesus falou? Jesus disse que ia ter falsos líderes, falsos profetas. E outra coisa, no meu caso, eu acho Jesus muito mais interessante do que Raul Seixas, porque Raul Seixas dizia que nasceu há 10.000 anos atrás. Jesus é Deus eterno. Mas como assim? Então, por que a gente comemora o Natal? Não, mas você não entendeu. Jesus já existia muito antes do Natal. E nós fomos conversando. E no meio da conversa ele falou assim para mim, mas o que você vai fazer lá na cidade? Eu falei assim, vou dar palestras de espiritualidade. E depois de um bom papo sobre Jesus, ele deixou comigo o contato e nós já trocamos algumas mensagens alguma vez. A essa altura já deve saber que eu sou um pastor. Não sei se ele gostou, acho que não. Então, a capacidade de dialogar, e para dialogar nós temos que ouvir. Então, diagnosticar, dialogar, mas também nós precisamos de uma terceira coisa, nós precisamos compartilhar. Então a gente começa a entender como as pessoas são, onde elas estão. A gente começa a ter a capacidade de ouvi-las, para a gente fazer o quê? Compartilhar. E o que nós temos que compartilhar? E aqui há uma coisa que eu acho que muitos cristãos são incapazes por não entenderem uma verdade. O Evangelho de Deus é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Paulo diz que ninguém vai se render a Cristo se não ouvir primeiro o Evangelho. Porque é na pregação que se conhece. E quando se prega e a pessoa ouve e o Espírito Santo a convence, diz a Escritura, essa pessoa então invoca o nome do Senhor. Se você crer de todo o seu coração e com a sua boca confessar Jesus Cristo como Senhor, você será salvo. É o que diz a Escritura. Mas a pergunta é, que mensagem eu tenho que compartilhar? E pessoal, a mensagem mais poderosa do universo, que é a mensagem do Evangelho, também é a mensagem mais simples que pode existir. Uma vez conversando com um seminarista, se você estivesse dentro do ônibus, falasse e a pessoa te desse liberdade de falar do Evangelho, o que você pregaria para a pessoa? Aí ele pensou assim, falou assim, né? Eu acho que eu começaria pela revelação geral, e depois eu ia tentar mostrar a revelação especial. Aí eu falei assim, você não vai também falar dos atributos de Deus, não? Os atributos de Deus é uma boa coisa para a gente falar. E eu falei assim, você não quer também falar o tulipe reformado, os 5 solas da reforma? Eu falei assim, abre a cabeça, cara. Você tem que falar a mensagem simples do Evangelho. E é por isso, pela mensagem ser simples, porém poderosa, que qualquer um que está aqui pode compartilhá-la. Que síntese a gente pode tirar aqui, por exemplo, da mensagem, daquilo que Paulo compartilhou? Olha como ele diagnostica a idolatria e transforma a própria idolatria como ponte. Então ele diz assim, vocês têm um altar a um Deus desconhecido. É sobre esse cara que eu quero falar para vocês.
E a gente pode sintetizar a mensagem em 4 pontos básicos só. Esse Deus que vocês não conhecem é o Deus que criou vocês e tem um propósito para vocês. Aí ele vai dizendo, ele criou o mundo, ele criou os povos, inclusive o tempo que as pessoas iriam viver. Então, esse Deus que criou o mundo, e esse Deus que tem um propósito para as coisas, é o Deus que eu estou dizendo para vocês. Segundo, mas vocês podem observar que vocês são pecadores, porque aí ele diz o quê? Fala, esse Deus não pode ser feito por mãos humanas. Esse Deus, vocês querem chegar perto e talvez vocês não o encontrem. Vocês estão tentando tatear para ver se o encontram, mas na verdade ele está perto. Qual é o problema? É que vocês estão buscando um lugar errado, o coração de vocês está no lugar errado. Então ele fala de um Deus que tem propósito para a vida humana, e ele fala segundo de quê? De homens que estão distantes de um Deus que está perto, porque são pecadores. E aí ele fala de quê? Da solução. Ele mandou um homem perfeito, e ele apresenta Cristo, que foi crucificado e ressuscitou, para que vocês pudessem agora ter uma vida nova através dele. Terceiro ponto. Jesus é o único Salvador. E aí o que ele diz? Fala, agora esse Deus está chamando ao arrependimento. Ele ignorou os erros do passado, permitindo que vocês continuassem vivendo. Agora ele chama ao arrependimento. Então, olha que coisa maravilhosa. Você quer uma síntese? Ah, pastor, se eu for compartilhar Jesus para alguém, o que eu falo? Eu te dou esses 4 pontos básicos. Existe um Deus que te criou e é o Deus que tem o propósito para a vida. Segundo, mas você está longe dele, porque o seu coração está distante por causa de uma coisa chamada pecado. Terceiro, Deus fez algo para perdoar o seu pecado e abraçar você e perdoar você e amar você. Ele enviou Jesus Cristo, o seu Filho, que morreu e ressuscitou. Por último, essa mensagem requer arrependimento e fé. Não uma fé genérica, mas a fé no Filho de Deus. Pronto, essa é a mensagem. Repete comigo então. Deus te criou. E Ele é um Deus que tem propósito para a vida. Segundo, mas você está longe dele por causa do pecado. Terceiro, a boa notícia é que Ele proveu o perdão. Ele enviou Jesus, o seu Filho, que morreu e ressuscitou por você. Quarto, agora você tem que se posicionar, porque Deus te chama ao arrependimento e à fé no Filho dele. Quem de nós não dá conta de ter essas 4 coisas na cabeça? Esse é o Evangelho. O mesmo Evangelho que salva aquela mulher lá na beira da Amazônia, que lava a roupa numa tábua na beira do rio, como salva um grande mestre dentro de uma universidade, cuja cabeça se abre para a grandeza da obra de Jesus. E qualquer um de nós pode se capacitar para compartilhar essa verdade. Quinta-feira, eu fui ao barbeiro fazer minha barba e meu cabelo. Vocês estão rindo de quê, gente? Ué, estou entendendo, não. 2 coisas que aconteceram nesse barbeiro. Eu conheci o barbeiro mais lento da face da terra. Porque um cara levar 1h10 minutos para fazer a barba e o cabelo de um careca, eu estava quase surtando. Meu Deus, eu vou ficar preso aqui. Segunda coisa que me chamou a atenção. Você já viu como é que bate papo com um barbeiro, né? O clima, chuva, sol.
política, Bolsonaro. Aí, de repente, ele falou uma coisa que eu falei assim, mas eu nunca ouvi falar disso. Ele falou assim, é como Chico Xavier falava. Falava do Bolsonaro. Aí eu, Chico Xavier falava do Bolsonaro? Bom, mas aí me deu uma deixa, né? Ouvindo ele, ele me deu uma deixa. Falei assim, então o senhor é espírita? O senhor gosta do pensamento de Chico Xavier? Eu disse, não, eu sou evangélico há 22 anos. Não estou fazendo aqui um juízo de valor da pessoa do Chico Xavier. Mas uma coisa que qualquer um que entende essa mensagem que eu falei, que tem esses 4 pontos básicos, sabe, é que não era o que o Chico Xavier pensava. E esse é o cerne da fé evangélica. Então, observe uma coisa interessante. Aquele homem está há 22 anos frequentando igrejas evangélicas, mas ele não sabe direito nem o que é o Evangelho. E nesse sentido, presbiterianos, você pode ser presbiteriano e até calvinista firme, mas se você não se render ao centro da mensagem do Evangelho, você vai ser um presbiteriano no inferno. Porque é necessário nascer de novo, é necessário tomar essa mensagem e deixar que ela transforme tudo na sua história e na sua vida. E por último, além da gente ter a capacidade de diagnosticar, dialogar, compartilhar, nós temos que buscar de Deus a capacidade de acompanhar as pessoas. As discussões do apóstolo acabam levando ele a um lugar chamado Areópago, que era um centro de discussões e decisões da cidade de Atenas. E ali ele anuncia o Evangelho de Cristo. E diz o texto que alguns se tornam então resistentes. Alguns tratam ele como um louco. Outros dizem, nós vamos ouvir sobre isso depois, sobre a ressurreição. Mas diz o texto no verso 34, alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris e outros com eles. Pessoas se renderam a Cristo. Nós não temos nesses versículos as informações históricas de como, por exemplo, Dionísio, o Areopagita, foi discipulado, acompanhado, nem Dâmaris e os outros cristãos, mas sabemos que isso aconteceu. E por que nós sabemos que isso aconteceu? Porque é isso que acontece em todo o livro de Atos. Você vai lá no capítulo 16, o apóstolo encontra um cara chamado Timóteo, e o que ele faz? Toma Timóteo para junto, anda com Timóteo, investe em Timóteo, investe em Silas, investe em Lucas. Porque um dia Barnabé investiu na sua vida, porque um dia alguém investiu em Barnabé, e esse alguém provavelmente estava ligado aos apóstolos, cujas vidas foram transformadas por aquilo que Jesus fez ao acompanhá-los. E se você vai para o versículo posterior ao texto que nós lemos, a gente é informado então no capítulo 18, no verso 1, depois disso Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los. Aqui começa a história de Paulo com um casal, que quando nós lemos as cartas do apóstolo Paulo no Novo Testamento, nós vemos que eles foram discipulados e acompanhados por Paulo e que se tornaram grandes líderes da igreja do Senhor Jesus no tempo primitivo. Então nós precisamos pedir a Deus que Ele nos capacite, precisamos como igreja sermos capacitados a acompanhar aqueles que nós temos investido a nossa vida neles. Nesse sentido, do ponto de vista da realidade ideal, ou nós estamos sendo evangelizados e acompanhados, ou nós estamos acompanhando alguém. Deveria ser assim, com todos nós. Ou eu estou buscando o Evangelho, porque eu ainda não o conheço, ou o conheci e agora estou crescendo no Evangelho, e tem alguém cuidando de mim, tem alguém me acompanhando, tem alguém me auxiliando,
E se você precisa disso, em nome de Jesus, você está numa comunidade que prioriza isso. Então nos procure, porque nós queremos cuidar de você, nós queremos acompanhar você. Mas nós precisamos de um povo que, à medida que foi alcançado por Jesus, cuide das pessoas. Nós servimos ao Deus que é o dono da vida. Como lemos, nele vivemos, nos movemos e existimos. Hoje nós celebramos um milagre que Deus fez, que foi tirar o Lucas de toda essa provação e abençoar a sua família, dando um renovo de vida para o Lucas. Mas há 1 ano e alguns meses nós chorávamos um milagre que Deus não fez, que foi a partida do Timóteo. E não há romantismo nisso, irmãos. Não há romantismo nisso. É muita dor, é muito sofrimento. Mas apesar de dor e sofrimento, principalmente para nós pais, que não temos a companhia do Timóteo, há fé. Que fé? Que nós não perdemos o Timóteo. Nós só fomos separados dele por um tempo. Ele é do Senhor e ele está com o Senhor. E nós somos do Senhor e estamos indo para ele. Isso resolve todos os problemas? Não. Mas isso nos dá força para prosseguir. E muitos irmãos sabem que na noite que o Timóteo morreu, eu estava ali na UTI. E ali eu estive em diálogo com a médica que cuidou dele, tentou tratá-lo e que viu ele falecer nas suas próprias mãos. Naquela noite, quando já não havia mais nada que poderia ser feito nesse sentido, aquela médica chorando, apesar de todos os anos de experiência, 13 anos na profissão, vários anos dentro da UTI para crianças, aquela médica chorando pediu uma coisa para mim e para a Nair. Ela disse assim: eu quero conhecer esse Deus de vocês. E eu e a Nair colocamos aquela família, porque logo depois nós conhecemos o Felipe, que é o marido, as 2 filhas até então, porque agora eles têm um menininho. Nós os colocamos como pessoas para a gente evangelizar, para a gente compartilhar sobre Jesus. E nesses dias atrás, um pouco antes de sairmos de férias, ou melhor, sairmos da cidade, viajarmos, nós fomos jantar com eles. E ali naquela noite, naquele apartamento, a Juliana se rendeu a Jesus. No outro dia ela me escreveu uma mensagem. E eu pedi a ela a liberdade de compartilhar com vocês. Ela diz assim, no dia posterior que ela entregou a vida a Jesus no seu apartamento: meu pastor Jean, muito obrigada de coração por me trazer à luz. Que felicidade que é ter Jesus como centro de toda a minha existência. Mais felicidade ainda é saber que Ele me ama. Ama muito independente de todas as minhas falhas. Que vontade de nunca mais falhar. Parece que todas as minhas dúvidas, todas as perguntas que eu fiz, foram de alguém realmente cega em todos os sentidos. Obrigado pela paciência. Que combustível maravilhoso que é o amor de Jesus. Pela primeira vez fui trabalhar feliz e honrada por Deus ter me dado esse trabalho. Não sei te explicar a sensação. Estou acabando de ler João, isso foi um dia depois. Choro e leio. Agradeço a vida do Timóteo. Por ter permitido a nossa aproximação. E você, muito, muito obrigada pela paciência, pela seriedade, competência e excelência que você me conduziu a Cristo. E, acima de tudo, naquela noite, o exemplo em fé que me fez querer chegar até aqui. Estou incontrolável de felicidade. O Felipe disse que eu estou uma crente chata, porque eu fico lendo as passagens da Bíblia, ansiosa pelas suas orientações nesse crescimento em Jesus. Muito obrigada. Depois eu pedi a ela se eu podia compartilhar publicamente. E ela escreveu assim: claro! Quero que todo mundo conheça esse amor, essa paz. Beijo em vocês, bom descanso.
Glória a Deus. A pergunta que eu te faço agora é: beleza, Juliana? Foi bom? Agora você é de Jesus. Vá em paz, filha. Que o Senhor te abençoe. Eu posso fazer isso? A Nair pode fazer isso? Está lá o Felipe dizendo assim: olha, eu não cheguei nesse momento ainda, mas eu estou aqui querendo conhecer. 3 crianças de um lar que não conhecia o Evangelho até agora. Então o que nós temos que fazer? Acompanhar, cuidar, como bebês na fé, dar leite espiritual, até um dia, eu espero que seja em breve, quando a Juliana será capaz de ver as pessoas, de dialogar com as pessoas, de compartilhar com as pessoas e dela acompanhar outras pessoas. Curva a sua cabeça, vamos orar.